Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do Hospital São José, Horário de Visita. A gente traz aqui conteúdos muito interessantes que tenho certeza que vão tirar muitas informações desse conteúdo que a gente traz aqui no podcast do Hospital São José. E o nosso convidado de hoje, eu tenho certeza que vai trazer um conteúdo muito relevante, um assunto que tanto as mulheres quanto os homens têm bastante interesse de saber, que é a dermatologia. O nosso convidado de hoje é o médico dermatologista, Dr. Paulo Martins. Seja muito bem-vindo ao podcast Horário de Visita do Hospital São José. Muito obrigado, Kátia, pelo convite. É um prazer estar aqui com você, para a gente conversar mais um pouco sobre esse mundo da dermatologia, que é tão importante, né? Sim, eu acho que todo mundo tem curiosidade, né? O doutor já estava contando aqui nos bastidores, ele assim, olha, eu não coloco botox, que era o assunto que eu já ia perguntar. Já era a minha primeira pergunta, né? Mas assim, o doutor trata alguns problemas muito sérios que, né, a gente precisa ficar atento. Eu acho que pele, talvez, doutor, seja um assunto que às vezes as pessoas acabam esquecendo um pouco, descuidando um pouco, né? Principalmente os homens, e é algo que a gente precisa ficar atento, né? Eu acho que sim, Kátia. Eu acho que às vezes tem um pouco dessa questão, é só uma manchinha, é só uma feridinha, eu passo uma pomada e já melhora. Muitas vezes a gente percebe que o paciente demora para chegar no consultório de um dermatologista, porque pega do vizinho a pomada, do amigo, do pai, e vai passando, faz do uma vô, pomada. tratamentos caseiros, não, passei um chazinho, não melhorou. Então a gente percebe sim essas questões, às vezes, no dia a dia do consultório, e que a gente tenta orientar, né? Sim. Que é importante, sim, um olhar de um profissional desde o primeiro sinal, né? De alguma mudança na pele, que é o maior órgão do nosso corpo, né? Então, eu sempre brinco que a dermatologia é muito visual, né? Então, assim, tu consegue visualizar muitas vezes aquela lesão que tá mudando ou que não tá cicatrizando. Sim. Então, é importante, nesses primeiros momentos, já procurar o especialista, o dermatologista. Eu lembro que a primeira vez que eu fui numa dermatologista, né? Eu lembro que ela falou assim: tira a blusa, tira. Eu disse, meu Deus, mas a gente acha que é só o rosto? Não, né, doutor? Tem várias partes, como o doutor bem falou ali, né? A pele é o maior órgão do corpo. Então, assim, a gente às vezes tem alguma lesãozinha que nem imagina. Qual a importância de estar tendo essa assiduidade no médico dermatologista para ver se existe algum problema ou não? E talvez exista um problema que tu nem saiba que seja problema, né? Perfeito, Kátia. É muito comum, por exemplo, o paciente chegar com uma lesão me mostrando, doutor, eu tenho receio dessa lesão. E eu falar, não, essa daqui é tranquila. O problema tá nessa outra. Não, mas essa eu nem sabia que tinha problema, pra mim era tão tranquila. Ou às vezes é uma lesão que pra ele é inocente, ou muitas vezes ele não conseguiu ver, né? As costas, por exemplo, é um local que a gente quase não consegue ver, né? Às vezes embaixo do pé. Então, realmente, essa prática que existe na dermatologia de revisão de pele. A gente pede, sim, pro paciente tirar a camisa, às vezes a calça, enfim, pra gente conseguir fazer essa revisão e checar todos os sinais que o paciente tem. Isso é muito importante pela questão da prevenção, né? Hoje, em qualquer área, e na dermatologia não é diferente, quando a gente consegue diagnosticar, né, uma doença, um câncer de pele, por exemplo, no início da doença, o tratamento é muito mais facilitado e com chances de cura perto de 100%, assim, né? Então, acho que isso é muito importante. A gente normalmente, de uma forma geral, assim, orienta que o paciente, pelo menos uma vez por ano, vá ao dermatologista para fazer essa revisão de pele. Isso, aquele paciente que não tem histórico de câncer de pele, né, que já não teve outras doenças, que não tem uma imunossupressão, aquele paciente teoricamente saudável, vamos dizer assim, esse seria o que a gente orienta. Doutor, e a gente vê hoje em dia muitas mulheres na dermatologia, né, doutor? Eu já consultei até com médico, homem, dermatologista também, mas de onde surgiu essa ideia, essa vontade de fazer a dermato? Tu sabe, Kátia, que isso que é bem interessante na dermatologia. Antigamente, a dermato era vista um pouco diferente, vamos dizer assim. Era até o contrário, existia mais homens dermatologistas do que mulheres, assim.
E com a questão do mundo da estética, da cosmetria, Sim. isso atraiu muito as mulheres, né, a fazer... Que é quem gosta mais desses Exato, cuidados. normalmente é o que gosta mais, né, tem uma vaidade maior, então isso atraiu muito, né, a dermato pro sexo feminino, né. Eu sempre gostei muito da dermato, eu me considero um cara um pouco objetivo, acho que o homem é um pouco mais objetivo, né? E a dermato tem essa questão de visualização, de que tu pode ver uma lesão, no mesmo momento já dá um diagnóstico e já dá um tratamento às vezes, Sim. né? Muitas vezes a gente não precisa de pedir imagem, tomografias, Sim. exames de sangue, Sim. é uma coisa, normalmente uma consulta bem objetiva, isso me atrai muito, sim. né? E fugindo um pouco dessa questão, a cosmetria, a estética é só um pedacinho da dermatologia. Sim. A gente tem inúmeras e várias doenças na dermatologia que são extremamente importantes, que são ligadas na parte até da clínica médica, do teu dia a dia, com outras doenças autoimunes, o câncer de pele, que hoje é o câncer mais prevalente, né, no Brasil e um dos mais prevalentes do mundo, né? Então, assim, é uma área extremamente rica de variedades, de procedimentos. Tu pode ir pro lado cirúrgico também, que é uma área que está crescendo muito, que é uma área que eu gosto e me dedico bastante. Então, acho que foi essa junção de coisas que sempre me encantou muito na dermatologia. O doutor comentou ali sobre o câncer de pele, né? A dermatologia tem um mês específico onde comenta sobre isso, onde enfatiza bastante o cuidado sobre isso, né? Por que tu acha que é importante o doutor estar sempre relembrando as pessoas e por que a dermatologia teve esse mês específico, né, de lembrança, de cuidado, fique atento, enfim, né? Que é dezembro, Exatamente. né? Exato. Conta um pouco pra gente essa necessidade, essa preocupação de vocês para estar alertando as pessoas. Perfeito. Acho que o dezembro vem bem o mês correto para a gente fazer esse tipo de ação, né? Então é uma ação que acontece em todo o Brasil, pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, que existem vários postos, né, espalhados pelo Brasil, fazendo essa campanha de câncer de pele, né? Então é um dia normalmente final de semana, um sábado, onde as unidades de saúde abrem, né, para atender pacientes com suspeita de câncer de pele, que legal. Tá? Que é o Dezembro Laranja. Até aproveitando, esse ano, sábado agora, eu vou estar fazendo essa campanha de câncer de pele no Balneário Rincão. Olha que né? legal. Então a gente vai estar lá sábado de manhã. Para qualquer paciente da região que quiser, que acha que possa ter um câncer de pele ou quer revisar sua pele em relação a câncer de pele, a gente vai lá estar disponível. Então, por ser o mês do verão no Brasil, né, a incidência aí da radiação ultravioleta é maior ainda, a gente percebe que as pessoas, claro, vão mais ao mar, piscina, se expõem mais ao sol, que é o principal fator de risco do câncer de pele. Olha. Tá? Então, é extremamente importante. Eu sempre brinco, Kátia, que não é que eu não goste de sol, tá? Sim. Eu gosto do sol e eu acho... Né, quem é que não gosta de acordar com um dia bonito, ensolarado, como estamos hoje aqui nesse dia? Só que tu tem que pegar sol com responsabilidade. Sim. É isso que a gente orienta. Então, o que seria pegar sol com responsabilidade? Os horários são importantes. Então, antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde é onde a radiação ultravioleta está menor. Então, são horários mais seguros. Com proteção solar. Então, protetor solar sempre. Seja em dia de chuva, nublado, porque também há radiação ultravioleta nesses dias, tá? Uso de chapéus, óculos escuros, guarda-sols. Então, todas essas orientações fazem com que tu consiga pegar o seu sol com tranquilidade e não ter esse risco de expor ao... É engraçado, porque quando a gente tem bebê pequeno, né, as mães, elas têm todo esse cuidado, né? E chapéu, e protetor, e tudo aquilo. Depois que vai crescendo, parece que dá uma esquecida nisso. E as consequências vêm no futuro, né? Essa questão é muito importante, Kátia, porque eu recebo muito pacientes, ali já pacientes idosos, e que estão com algumas manchas, com alguns sinais de envelhecimento cutâneo, enfim, rugas e outras coisas, e falam, mas doutor, nossa, a última vez que eu saí de casa faz 5, 10 anos. Não é
o sol que tu deixou de pegar agora. Sim. É aquele sol que tu pegou lá na infância, Olha na só. adolescência e que hoje está trazendo essas consequências. Porque a exposição solar, ela é cumulativa, né? Então, assim, ela vai acumulando, vai e até chegar ao ponto de realmente a gente ter esses sinais de envelhecimento cutâneo. Então, essa questão, desde criança, na adolescência, ter esses hábitos é extremamente Sim. importante. Claro, quem é que na adolescência, né? O que a gente fazia? Acordava meio-dia, Nossa. ia pro mar meio-dia e voltava, né? Às 4, 5 da tarde, que era a hora que era pra estar indo. Exatamente. Então, assim, é importante que os pais também façam esse tipo de conscientização e esse tipo de educação com seus filhos, Sim. porque naquele momento, né, a gente é novo, a pele tá ótima, o colágeno tá em alta, como diz outro, não vai aparecer naquele momento as consequências, Sim. e sim lá na frente. Então, por isso que é importante a prevenção desde o início. O doutor comentou também que trata bastante lesão, né? O doutor também atende no Hospital São José, né? Alguns procedimentos cirúrgicos lá. Tem bastante problema, doutor? Encontra bastante? Sim, ali a gente, né, falando sempre do Hospital São José, a gente sabe que é referência aqui no nosso estado, né? Então, a questão de demanda, de quantidade de paciente, de volume, ali é onde a gente tem uma escola muito enriquecedora nesse sentido, né, da educação. Eu pude fazer a minha residência de clínica médica ali, né, onde a gente via muitos pacientes, né? Os problemas vão tudo pra lá. É o que eu falo, exatamente. Vai, no fim, acaba tudo ali, né? Como diz o outro. Então, ali a gente pôde ver diversos tipos de lesões, né? Cutâneas, enfim, que a gente realmente observava que tinha bastante demanda em relação a isso. São pacientes muitas vezes mais graves, né? Sim. Normalmente, porque é um hospital de referência, então acaba tendo essa demanda de pacientes um pouco mais complicados, pacientes que às vezes estão na UTI, são pacientes que usam muitas medicações normalmente. Sim. Então, a farmacodermia, que são doenças de pele ocasionadas pelo uso de diversos medicamentos. Isso é uma área bem Olha, não sabia interessante disso. na dermatologia, que muitas vezes é o profissional dermatologista que faz esse diagnóstico. Então, é isso que eu quero dizer. Olha só que interessante, né? Tu ter uma lesão de pele ocasionada por um medicamento que tu usa, Deus. né? Então, isso tem e é bem comum e a gente via isso bastante. E muitas vezes com evoluções que podem chegar até um óbito, tá? Existem farmacodermias realmente bem graves, onde a gente tem que, né, num primeiro momento já tá ali tratando e identificando aquele medicamento que está ocasionando esse tipo de lesão para poder realmente salvar o paciente. Às vezes a gente vê também no hospital alguns casos assim, o paciente teve uma lesão por pressão, o dermatologista também entra nisso para ajudar no processo de tratamento e cura, doutor? Sim, com certeza, né? São pacientes muitas vezes acamados, né? Que fazem aquelas escaras que a gente fala, né? Essas lesões, essas úlceras de pressão, tá? Onde sim, muitas vezes é uma equipe multidisciplinar e o dermatologista é um dos profissionais que ajuda nesse controle dessas lesões, né? Por saber, né? Às vezes os cuidados ali em relação à pele, para fazer uma melhor cicatrização. Às vezes tem relação sim com a questão vascular, né? Com a circulação, onde o cirurgião vascular também pode dar esse apoio. Mas o dermatologista, sim, tem bastante experiência nesse requisito. Até porque um dos cânceres de pele, o carcinoma espinocelular, ele pode ser consequência de uma ferida ou de uma cicatriz, né, de uma úlcera, por exemplo, não bem tratada. Olha só. Então, aquela úlcera, aquela ferida que às vezes não cicatriza, ela pode evoluir sim para um câncer de pele. Nossa. Então, por isso, cuidado de estar sempre procurando especialista quando tem algum sinalzinho de alguma coisa que não cicatriza, né? Isso é uma das queixas mais comuns que eu vejo no consultório, enfim, no hospital, é justamente isso, assim, aquela lesão que eu já passei um remédio, já passei uma pomada, melhorou, mas não melhorou. A plantinha. Exato. Aquela coisa que melhorou, mas ainda não melhorou, não cicatrizou. Vou dizer pra minha mãe ouvir esse podcast. É o mais comum, tá? É bem importante, porque a gente tem, né? E às vezes fica ali. Então, esse é um sinal importante. Uma cicatriz, uma lesão que não cicatriza, né? Enfim, não tem a cicatrização completa ali. Muitas vezes a gente precisa fazer a biópsia, que a gente fala, né? Que é o quê? Tirar um pedacinho de pele para levar para o laboratório para estar confirmando aí se não tem um possível câncer de pele. Doutor, e a gente ouve muito, né? Aí nos corredores da vida, que paciente diabético
tem muita dificuldade de cicatrização. Quando machuca, deu uma batidinha, enfim, demora. Isso é real? E conta Isso um pouco pra gente. confere, mas a gente tem que ter um ponto aí. O paciente diabético controlado, normalmente ele vai ter uma cicatrização normal como de qualquer outro paciente, tá? Então, assim, se o paciente, sim, tem diabetes e aquela diabetes está descompensada, sim, isso tem a ver com uma piora da cicatrização do paciente, tá? Então, a gente sempre orienta, cuide da sua diabetes, controle a sua diabetes, deixe ela, né, no nível aceitável, normal, que isso, com certeza, vai ajudar na cicatrização. Se realmente não conseguir isso, procure o seu médico especialista, o endocrinologista, para deixar isso bem ajustado, porque sim, influencia na cicatrização da pele, por exemplo. A gente estava comentando ali que dezembro é um mês de lembrança, né? Para que as pessoas lembrem do cuidado quanto ao câncer de pele, os cuidados com a pele. O câncer de pele é o câncer de maior incidência hoje, doutor? É o maior incidência o câncer de pele, sim, hoje em dia, tá? Há estudos falando mais de 30%, né, dos cânceres no Brasil é câncer de pele, tá? Porque, assim, o câncer de pele a gente tem que dividir em 2 tópicos, vamos dizer assim. Câncer de pele não melanoma, que são os carcinomas, e o câncer de pele melanoma, que é o melanoma. Então, esses... Qual a diferença, sim? Então, os carcinomas, basicamente, de uma forma geral, sim, claro. Carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular. E os outros é o melanoma. Eles atuam em áreas diferentes da pele, tá? E eles têm algumas particularidades que são interessantes. O CBC, o carcinoma basocelular, é o mais comum em nosso meio, chega a quase 70% dos cânceres de pele, né? É aquela lesãozinha mais vermelhinha, às vezes um pouco transparente, com uns vasinhos, às vezes como se fosse um nódulo, um cistozinho. Como é que vocês identificam isso? A olho nu, tu pode já identificar com essas características, ou então com o uso da dermatoscopia, tá? Que esse aqui é o dermatoscópio, que, né, tem até uma luz para acender ele e ter uma visualização melhor, que tem um aumento de 10 vezes, por exemplo, dessa lesão, onde a gente vai ter características dermatoscópicas específicas para cada tipo de câncer de pele. Aqui tem essas características, então eu vou pedir uma biópsia. Exatamente, tá? Muitas vezes com a clínica olho nu e com a dermatoscopia, a gente quase que consegue já fazer o diagnóstico de um câncer de pele. Mas o ideal é fazer a biópsia para ter essa confirmação histopatológica. Então, daqui tem critérios, dependendo do tipo de vaso que tem aquela lesão, aquela casquinha, aquela úlcera, Então, tudo isso vai nos ajudar a guiar no diagnóstico. E daí a gente vai pro melanoma. O melanoma é aquele mais perigoso, que tem mais chance de metástase e que pode chegar a óbito, né? Então esse é o mais que são... O doutor tá assustando a gente aqui, eu tô assim, com o meu olho arregalado, com medo. Vou no dermatologista 2 vezes ao ano. Não, Kátia, é só realmente, eu acho que são pontos importantes pra gente alertar. Claro. Porque pra gente não é como eu falei, se tu vai e pega no início, é tudo muito tranquilo. Até o próprio melanoma. Se tu faz um diagnóstico no início, tu tenha quase 90% de chance de curar esse melanoma. Só que se tu vai deixando, são os sinais mais pretos, marrons, né? Que a gente fala que são os mais preocupantes, que podem dar metástase, né? E acabar prejudicando bastante. E os carcinomas, normalmente, eles são mais agressivos localmente. Então, como eu falo... Consegue ver, assim, mais... Isso. Não, e o que eu quero dizer é assim, ó. Eu opero bastante, faço bastante o tratamento cirúrgico de câncer de pele. Então, uma lesão pequena é uma cirurgia pequena. Uma lesão grande é uma cirurgia grande. Então, assim, é por isso que às vezes, mas nossa, eu faço retalhos, enxertos. Nossa, mas por um câncer de pele? Por um câncer de pele. Que foi aumentando, foi invadindo, foi ficando profundo. E aquilo vai se tornando uma cirurgia bem mais complexa. O que... Todo câncer de pele grande já foi pequeno, né? Então, assim, se aquilo ali tivesse sido curado no início, seria um tratamento muito mais tranquilo, né? Doutora, a pergunta, assim, até pode parecer um pouco, né, estranha, mas, assim, quando vocês vão tirar uma lesão, digamos assim,
É uma raspagem? Como é que é? Conta um pouco para as pessoas, porque às vezes eu acho que elas ficam assustadas. Não vou fazer porque eu vou ter que fazer cirurgia, vão cortar o meu braço, vão cortar, né? Como é que é? Mais ou menos assim, lógico, porque é só na prática para te entender, né? Perfeito. Vamos lá. Existe alguns tipos de tratamento para câncer de pele, tá? Existem até medicação tópica, cremes, como medicamentos indicados pelo dermatologista, obviamente, que conseguem tratar esse câncer de pele. Isso tem alguns critérios. São câncer de peles mais superficiais, depende da localização, do seu subtipo, da idade do paciente, mas sim a gente consegue fazer. Outro tipo de tratamento é o que tu falou, tipo uma raspagem, tá? Que a gente fala que a gente raspa e queima a lesão, também com alguns critérios, mas é um tipo de tratamento que a gente pode fazer. Principalmente, novamente, naquelas lesões iniciais, superficiais, pequenas, em áreas que não tem alto risco de recidiva, de voltar ao câncer de pele, né? Mas a grande maioria é com cirurgia, realmente, o tratamento do câncer de pele. Mas como eu falei, se for uma lesão pequena, a questão vai ser rápida. A biópsia é um procedimento bem simples, tá? Então, a gente, 100% da chance, das vezes, quase, ou perto disso, a gente faz com anestesia local, tira um pedacinho, né? Um pedacinho, uma bolinha mesmo que a gente fala, tá? Daquela pele, para levar para o laboratório para ter esse diagnóstico. Às vezes, quando é uma lesão melanocítica, que a gente fala, essas escuras, essas pintas, a gente tem que tirar toda a lesão para ter um diagnóstico melhor, vamos dizer assim, e ter um prognóstico melhor para o melanoma, que daí a gente precisa tirar toda a lesão para encaminhar para a biópsia. Mas, então, a gente tem desde um procedimento muito simples para se tratar um câncer de pele até aqueles mais complexos. E depois do câncer de pele, doutor, quais são os problemas, digamos assim, mais comuns que vocês encontram e que há necessidade de uma intervenção cirúrgica, assim, um procedimento? A questão cirúrgica, eu acho que a gente ficaria mais realmente com câncer de pele. Depois a gente tem muito a questão clínica, vamos dizer assim, as doenças clínicas da dermatologia, né? A gente vê a psoríase, é uma lesão, Verdade, é uma doença que... Tem cura, psoríase? Não tem cura, mas hoje se tem tratamento e excelentes tratamentos, tá? Hoje o tratamento com imunobiológicos, que são injeções hoje que a gente toma, tem injeções, tratamento que a gente toma uma injeção a cada 3 meses, por exemplo, e praticamente a gente fala que cura o paciente. A gente só não fala que cura o paciente porque o paciente precisa continuar tomando essa medicação. Mas ele limpa, vamos dizer assim, todas as lesões do paciente. É uma doença autoimune, tá? Então, é o próprio anticorpo do paciente que produz esse tipo de lesão. No paciente, ele pode atacar as articulações, o coração, o fígado, o rim. Ela é uma doença sistêmica. Olha só. Sistêmica, tá? Que muitas vezes começa na pele, tá? Mas ela pode sim atingir outros órgãos e articulações do paciente. E não tem nada a ver com ser hereditário, não, nada disso. Existe um fator de risco aí ligado, às vezes, à questão genética, que pode ter, sim. Então, né, se tu tem familiares com psoríase, talvez tu tenha uma chance maior de ter psoríase, tá? Mas é uma doença propriamente autoimune e inflamatória que a gente fala, tá? Que ocasiona tudo isso. A gente estava falando bastante de câncer de pele, né? Que é um dos maiores cuidados, enfim, que as pessoas precisam ter para que não aconteça. Eu lembro uma vez uma situação no hospital, isso marcou a minha vida, assim, sério mesmo. Uma paciente, uma senhora, não sei se era senhora, mas que ela estava com câncer de pele. E eu nunca esqueci, eu passando num corredor ali, quem conhece o Hospital São José sabe, ali naquele setor de Santa Bárbara, ali embaixo, né? Imagina. Ela estava com o corpo dela, assim, meio que já cheio de plástico. Não sei se foi um procedimento que fizeram, porque a pele estava caindo, assim, foi muito sério, aquilo ali, muito grave. E eu lembro que me marcou a cena porque ela foi no corredor e ela estava com fome, só que ela não conseguia mais comer. Enfim, já estava com metástase, já estava... E eu fiquei pensando... Daí depois eu perguntei para a enfermeira, por curiosidade, porque era uma mulher, assim, e ela estava falando normal, mas, assim, ela sentia muita dor. Porque a pele, como se estivesse escamando a pele, assim, toda a pele dela. Toda, rosto, braço, perna. Enfim, daí eu perguntei. E ela até descobri depois, é uma história bem triste, assim, porque ela não tinha família, enfim, e ela ia pro hospital porque ela não tinha muito o que fazer. Então, onde
teria, digamos assim, um cuidado um pouco melhor com ela, era no hospital, mas não tinha mais o que fazer. Tipo assim, era uma escamação muito grave. Acontece isso também de câncer de pele evoluir dessa maneira, doutor? Assim, pode acontecer, sim, tá? Mas normalmente, provavelmente ela tinha alguma outra doença associada ou alguma imunossupressão, tá? Então, alguma imunidade mais baixa, alguma doença que fez com que essa doença se alastrasse mais, né? E tivesse essas consequências, tá? Isso é um outro fator de risco realmente para essa piora do câncer de pele ou das doenças de pele, né? Então, às vezes, um HIV, alguma coisa nesse sentido, pode fazer com que essas doenças realmente se alastrem e piorem ainda mais. As farmacodermias, como eu falei, elas muitas vezes se manifestam exatamente assim, como se fosse um grande queimado, como se fossem queimaduras realmente pelo corpo, tá? E que realmente tem essa evolução, infelizmente, às vezes um pouco trágica, assim, né? Então, eu me lembro também de um paciente no hospital, São José, era mais uma questão de queimadura, realmente que teve uma queimadura severa, que acabou realmente pegando grande parte do corpo do paciente, e isso é um paciente bem grave, que normalmente tem que ser tratado em UTI, com uma hidratação, né, importante ali, e verificar sempre os sinais vitais, porque acaba realmente perdendo a proteção do nosso corpo, que é a pele, né? Então, a questão da desidratação é uma coisa que a gente tem que ficar controlando, porque isso pode acontecer. Então, são pacientes que nos marcam realmente, que a gente acaba observando como a dermatologia, né, pode ser tão importante nesse processo, assim, de a gente poder ajudar o paciente ali naquele momento. Eu vejo que todas as especialidades médicas, elas vieram para te ajudar de alguma forma, né? Por isso que elas foram tão divididas, assim, para poder cada um atuar naquilo que realmente tem a sua expertise, né? Mas, doutor, tem alguma história, assim, que tu lembre com carinho, assim, olha, poxa, eu tratei aquela pessoa e hoje vi a pessoa curada. Eu acho que para o médico deve ser muito isso, né? Quando tu vê a cura, quando tu vê a pessoa voltando ao consultório curado, né? Poxa, seguiu o tratamento certo. Tem muito disso também, né? Dá o tratamento e não segue, né, doutor? Acho que tem muita história assim, né? Mas alguma história bacana, assim, que tu lembre que, poxa vida, essa pessoa eu consegui ajudar. Tem alguma coisa que marcou a tua vida? Ah, com certeza, Kátia. Eu acho que tem inúmeros pacientes, graças a Deus, que a gente tem esse prazer, assim, de poder tá fazendo esse tipo de cura, né? Não tem coisa mais gratificante, eu acho, né, pra gente. Existe um paciente específico, que até não faz muito tempo, que ele tinha já operado, se eu não me engano, 5 vezes o câncer de pele dele. E não tinha conseguido ainda tratar. Era um câncer de pele em rosto, já estava próximo do olho. E a gente, até aproveitando, puxando um gancho agora, existe um tipo de tratamento que eu faço hoje em Criciúma, que é a cirurgia micrográfica de Mohs. Que é para câncer de pele, tá? Então, o que consiste nessa cirurgia? Existe a cirurgia convencional e a cirurgia micrográfica. A convencional é aquela que a gente tira a lesão com uma margem de segurança e leva para patologia e depois aguarda vir o resultado para ver se realmente saiu todo o câncer de pele. Só que esse método, na patologia, eles acabam fazendo uma amostragem dessa pele. E então, mesmo que venha que teve margens livres, que não tenha mais tumor, isso não é uma verdade absoluta, porque eles pegaram somente algumas fatias, vamos dizer assim, dessa pele. Por isso que é importante a gente seguir acompanhando. A cirurgia micrográfica de Mohs, ela consiste que a gente vai retirar aquela lesão e, ao mesmo tempo, a gente vai cortar em camadas, né, horizontais, vamos dizer assim, fininhas, que a gente consegue ver 100% das margens cirúrgicas naquele momento. Porque tu já prepara as lâminas, já vê no microscópio, enquanto o paciente está aguardando até a gente ter a certeza de que realmente vai sair todo o câncer de pele. A gente consegue demarcar essa lesão ali quando a gente tira, porque se por acaso no microscópio, naquele momento, a gente vê que num cantinho da lesão ainda tem o câncer de pele, a gente volta para o paciente, tira somente aquele pedaço onde está comprometido, volta para o laboratório, prepara as lâminas, olha no microscópio até ter certeza de que saiu todo o câncer de pele. Então, nessas lesões onde o paciente já tentou algumas vezes e o câncer de pele voltou, áreas de face que tem um alto risco de voltar esse câncer de pele, a cirurgia micrográfica de Mohs é o padrão ouro pro tratamento de câncer de pele. E foi isso que aconteceu com esse paciente. A gente fez uma cirurgia
bem complexa, bem grande, Sim. junto até com uma cirurgiã de cabeça e pescoço que Tá. trabalha no Hospital São José, Sim. né? Eu acho que o Hospital São José te proporciona isso, né? Essa equipe multidisciplinar, Sim. que tu possa trabalhar com outros profissionais Sim. juntos. Eu acho que hoje a medicina é baseado nisso, E a alta né? tecnologia que eles têm investido também tem Exato. ajudado e auxiliado vocês, né? Exato, isso ajuda muito, né? Nos dá né? Uma confiança Sim. maior, né? E a gente consegue, assim, resolver problemas tão complexos que antigamente a Sim. gente não conseguia. Então, isso é muito importante. Então, com a equipe do Hospital São José, a gente conseguiu, depois de alguns estágios dessa cirurgia, curar esse câncer de pele desse Olha. paciente. Ele é extremamente agradecido, Querido, um nossa. paciente que se emocionou, e a gente acaba se emocionando Com junto, certeza, com né? certeza, né? Mas aquilo que tu falou é bem importante. Depois a cicatrização dele foi excelente, e esse é o que eu sempre falo, 50% é o médico, Sim. 50% é o paciente. Com certeza. Principalmente quando a gente fala de pós-operatório. Cuidado com o curativo, com a limpeza, com os cuidados pós-operatórios. Isso, Sim. infelizmente, o médico não vai poder estar ali, né? Não. Isso a gente orienta da melhor maneira possível, fica disponível, mas tem a parte do paciente. E foi um paciente extremamente, né, cooperou muito com o Sim. pós-operatório e teve uma evolução maravilhosa, assim, e que realmente me deixa muito orgulhoso, assim, de poder ter falado, eu curei o teu câncer de Que pele. legal, que bacana, né? Que tenham mais histórias assim, né, doutor? Com certeza, Com aí, certeza, ao com longo da tua certeza. carreira. Mas, doutor, assim, se tu pudesse dar algumas dicas para as pessoas, assim, né, sobre o cuidado com a saúde. Uhum. Confesso que às vezes até eu esqueço um pouquinho do protetor solar, assim, tento. Porque até a luz, né? Até a luz interfere, né? Se tu pudesse dar alguns conselhos, assim, olha, não esqueçam disso, quais seriam os que tu poderia deixar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo, doutor? Eu sempre falo assim, Kátia, principalmente, né, voltando ao mundo feminino ali, que as mulheres perguntam, um creme para minhas rugas, um creme alguma coisa. Eu digo, não existe melhor creme para fotoenvelhecimento, para rugas, para câncer de pele, evitar, do que o protetor solar. É claro que sim, existem os outros para melhorar a aparência da pele, deixar realmente com um visto melhor, enfim, mas tu tem que ter o teu protetor solar. Sim. A partir daí, tu vai pensar em outras coisas, tá? Então, assim, o protetor solar, hoje em dia, a gente é recomendado pelo menos fator 30, então de 30 para cima. Sim, todos E os... funciona mesmo esses maiores? Fator 70, 90? Funciona, com certeza. Só que a diferença do 30 por 50 por 70, em termos de proteção da radiação ultravioleta, vai aumentar pouco essa proteção. Então, por isso que a gente fala que o 30 para cima já é o suficiente. Tá. Às vezes, pacientes com pele muito clara ou que já tiveram câncer de pele, a gente até orienta os 50, os 70, tá? Mas, de uma maneira geral, acima de 30 é bem aceitável. Sim. Diariamente, eu falo que é que nem escovar os dentes, então, de manhã, depois do almoço, à tarde, tá? Então, pelo menos, a gente sabe, a Sociedade Brasileira, até de dermatologia, nos orienta a cada 2, 3 horas. A gente sabe que isso, no dia a dia da gente, é quase impossível de a gente praticar. Mas tu reaplicar durante o dia é bem importante. Dias nublados, chuvosos também, Sempre. como tu falou, em casa, às vezes uma radiação que vem da janela, da porta, uma claridade, isso também acaba, né, sendo radiação ultravioleta que pode estar prejudicando a tua pele. E depois sim, a gente tem alguns outros cremes complementares, bioestimuladores, enfim, outras técnicas, laser, outras técnicas que vieram aí para nos ajudar muito e auxiliar na qualidade da pele do paciente, né? Então, mas eu acho que o protetor solar é o que tem que ficar. Começa por aí. Começa por ele. E outra coisa que me pergunto muito, mas doutor, qual o tipo, qual a marca do protetor solar? Sim, acho que é uma dúvida muito grande. Muito grande. Hoje existem inúmeras marcas, né? Aí a indústria, tá, né? A gente vê como tá forte essa questão. Eu não gosto muito de dar aquele tipo ou aquela marca. É de uma maneira geral, como eu tô orientando aqui, eu oriento para os meus pacientes. Às vezes por uma questão de cosmética, eu gosto daquele que é mais sequinho, aquele que é mais, que hidrata mais, não tem problema, tá? Se tu se adaptou... Isso é para os homens também, não é só para as mulheres. Exatamente. Eu falo por mim, né? Hoje em dia é uma rotina minha que, né? Eu acostumei que realmente a gente vê que a gente não perde tempo, é uma coisa rápida e realmente ajuda bastante. Então, se tu tem
tem um que tu gosta, que tu se adaptou, continue com ele. O valor também, né? Não, às vezes eu digo, se tu acha esse muito caro e tu tá economizando para usar, troca. Sim. Pega um mais barato e eu quero que tu use, Sim. tá? E use de maneira correta, que é o que vai te ajudar mais. Tá certo, então, doutor. Muito obrigada pelos esclarecimentos. É sempre bom ouvir sobre esse assunto, porque eu tenho certeza que todo mundo tem algum tipo de dúvida quanto à dermatologia, quanto aos cuidados com a pele, não só o rosto, porque às vezes a gente fala de dermatologia, só pensa no rosto, né? Perfeito. Mas não, né? Tem o braço, tem a mão. Eu lembro que tem, eu sei que tem gente que usa até luvas, né, para proteger, enfim, depois começa aquelas manchinhas, né? O corpo também, o colo, a mulher que tem mais essa parte exposta aqui. Então, cuidado, tá aí, o protetor solar é uma dica fundamental e imprescindível. Fundamental. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, Kátia, estamos sempre à disposição aí para ajudar. É isso aí, sucesso sempre. E a gente também se coloca à disposição aqui. Quem sabe a gente marca um outro pra gente conversar, bater um papo. Tamo dentro. Tá certo, obrigada, doutor. Tchau, tchau, querida. Então é isso, nosso horário de visita de hoje fica por aqui, mas a gente se encontra com certeza em algum episódio por aí. Eu te encontro lá, então, no nosso canal no YouTube.